Agora a gente começa o Você Bonita também com um assunto importantíssimo. A gente vai fazer uma experiência aqui no ar, nós vamos mostrar algumas coisas ligadas à nossa saúde bucal. Nessa época do ano, importante até aproveitar que as crianças estão em férias, tem muita gente que está em férias, aproveitar para fazer um check-up dessa parte bucal, porque hoje a gente vai falar de placa bacteriana. Você sabe diferenciar uma coisa de outra? Ou então a cárie de um tártaro ou de algo que pode evoluir, causar uma inflamação, enfim, evoluir para um canal que acaba sendo até mais sério. A gente convidou mais uma vez ele, que é cirurgião dentista, uma simpatia, adoramos esse sorriso, doutor Fernando Tai. Bem-vindo! Obrigado, bem, Carol. Querido, muito como você pelo está? Convite mais uma vez. Tá bem? Tô bem, graças a Deus. Torceu muito pelo Brasil? Torcemos, mas Não deu certo, deu você estava certo. falando Bateu sobre... ali, Pois né? é, sabia, né? Mas um pouco a gente fez festa, né? Ah, não, com certeza. Brasileiro sempre também sempre dá um jeitinho de fazer festa, mesmo quando não tem muita coisa para comemorar. Ainda bem. É ou não é, né? Brasileiro Obrigada, é festeiro, vai. né? É, brasileiro é festeiro e tudo mais. Deixa eu colocar meu pontinho aqui. Fuzi, já estou te ouvindo, pode falar comigo? Não, ainda não estou te ouvindo. Repita. Ainda não estou ouvindo a Fu, tá? Quando eu tiver, eu faço um joinha. Doutor, vamos lá. Pois não, Carol. O negócio é o seguinte. Quando a gente fala de placa bacteriana e até dessa saúde bucal e tal, que muitas vezes a gente deixa para último plano, faz o check-up do corpo todo, cuida de tudo e acaba esquecendo de algo tão importante, que é o início da porta de entrada de bactéria. Com certeza. Não é? E que pode história, atrapalhar o corpo todo, né? A saúde começa pela boca, né? É um ditado que é verdade. É. Né? Então, e hoje a gente trabalha muito com essa parte da condição bacteriológica do paciente, que a gente se preocupa muito, tá, Carol? Hoje, principalmente com a saúde preventiva. Aham. Tá? E aí a gente conseguiu desenvolver, alguns anos atrás, um exame muito interessante chamado check-up, que é uma revisão, digital porque a gente usa computador, Tá. preventiva por quê? Porque a gente utiliza hoje tecnologia com câmeras, que a gente chama de câmeras intraorais, que tem uma lente macro. Essa lente macro, o que ela faz? Ela aumenta... Vou virar só para cá, porque ali o tamanho- revela a nossa... Isso, pronto, a câmera. E aí, o que vai acontecer? Você consegue colocar a imagem que eu estou vendo no computador. Puxa vida. E a vantagem de colocar essa imagem no computador, que eu coloco o dente, por exemplo, que é o tamanho de uma unha, é o tamanho de uma tela de computador. Então, uma cárie que é muito pequena, a gente consegue Sem dúvida, ver uma de um placa tamanho bacteriana, imenso aí. um tártaro, alguma coisa assim, você consegue ampliar e o que acontece? Transparência. Essa é uma grande coisa interessante que tem. Por quê? Você vai no cirurgião dentista, você vai no profissional, por exemplo, ele vai falar assim, puxa, você tem lá, fazer um tratamento XYZ, remover tártaro, tem placa, tem cárie, aí fala assim, você tem 3 cáries. Normalmente você tem a confiança no seu profissional e exatamente você pode estar comprovando com a tecnologia realmente se essas cáries, em que situação que está, como está e a realidade que ela fica, né? Então vamos aproveitar e começar já com o nosso teste, que Com já certeza. você vai dar dicas também de como diminuir essa placa bacteriana, os cuidados que a gente tem que ter em casa, tem alguns aqui, alguns aparelhos que podem nos ajudar também, tem comprimidos que eu não sei porque estão aqui. Isso aí são pastilhas evidenciadoras de placa bacteriana. Eles são corantes para poder evidenciar melhor a placa bacteriana. Então, por quê? A placa bacteriana muitas vezes é da mesma cor do dente ou muito similar à cor do dente, que é o quê? Branco, amarelada. E aí a gente não consegue ver claro. Então, vocês usam a pastilha para ficar roxinho aonde é a placa. Que aí ele é um corante que ele cora a membrana da bactéria. Tá. E aí você fica visualmente de forma fácil de ver, da cor cor-de-rosa, ou cor roxa, dependendo do corante. Puxa, isso usa muito em pediatria. Pediatria é excelente. Excelente, olha só, que não tinha a menor ideia disso, gente. Muito legal. Vamos começar então com o nosso teste, certeza. doutor? Eu vou colocar aqui a nossa boquinha. Então vamos imaginar que a pessoa está passando ali na consulta e que ela precisa, então, ter ideia do que está acontecendo. Isso, perfeito. Vou colocar aqui, só um pouquinho. Aí, aqui nós temos a Agora eu tô te ouvindo, Fu. Yes, agora funcionou, legal. Vamos lá. Então, qual que é a vantagem? Então, o dentista tradicional, ele utiliza o famoso espelhinho para poder visualizar, tá? E eu brinco no consultório, até a primeira vez que eu... Você é tecnológico, né, com doutor? certeza. A primeira vez que, por exemplo, o doutor Domingos foi no meu consultório, no nosso consultório, o que aconteceu? Ele falou, nossa, Thay, eu tô com um monte de problema. Ele falou assim, você pega uns problemas. A gente enxerga você um pouco consegue mais. enxergar um pouquinho melhor. Mas né? eu acredito até, doutor, e eu acho importante a gente colocar, porque às vezes as pessoas falam assim, nossa, eu vou ter vergonha até de fazer o exame. Todo mundo tem, né? Sim, Todo sem mundo dúvida tem. Não tem nenhuma. jeito, a gente se alimenta. Claro.
todo Mas dia. A intenção de você conseguir ver, por exemplo, vamos pegar aqui um dentinho como um exemplo típico, ó. Eu consigo ver Olha pela lá, que tela legal, amarelada, gente, olha ó, aqui, ó. esse é um dente como se fosse um tártaro, uma sujeira, placa bacteriana. Tá. E aqui seria, por exemplo, um dente limpo. Tá. E a vantagem é que eu consigo ver até os dentes mais do fundo, mais profundos. Aqui, por exemplo, um dente do siso. Eu consigo ver todas as faces do dente, tá? E aí eu consigo formatar ele muito melhor. Olha isso! Né? E eu consigo um aumento de até 60 vezes o tamanho da imagem do dente. E você sabe o que eu acho interessante também a gente comentar? É que às vezes existem probleminhas, por exemplo, uma possível cárie. Sim. Que não é tão nítido que é uma cárie, que às vezes pode dar uma dúvida para o profissional, Claro, com né? Para dar o certeza. diagnóstico. E aqui não tem como Aqui ter você não dúvida. tem dúvida. Por exemplo, vamos pegar aqui, ou pegar de novo novamente aqui, eu posso vir, pegar. E se quiser eu congelo, eu congelo a imagem e eu posso, com essa imagem congelada, analisar muito melhor o dente do paciente. E aí a gente faz um exame, que é muito interessante, que eu sugiro todos os pacientes fazerem, que desenvolvemos a partir de 2009, tá? A gente trabalha com tecnologia desde 1999. Então eu trabalhava com câmera intraoral, que era uma bolinha, lembra aquelas webcam? Que aquelas câmeras que parecem de internet, tinha duas lâmpadas halógenas, a gente tinha que tomar cuidado para não queimar o lábio do paciente, porque era uma lâmpada quente. Pois é. Mas você, como oriental, também tem um pezinho na tecnologia, dois pés na tecnologia, né, gente? Eu tenho os dois pezinhos não lá. É? E aí o que acontece? Utilizando essas tecnologias desde 99, a gente foi formatando e conseguindo desenvolver um exame muito interessante que eu sugiro para o público sempre fazer, que é um exame chamado de check-up digital preventivo. Tá. O que é isso? Nada mais é do que eu pegar a arcada do paciente, a saúde bucal do paciente, eu vou fazer um exame, mas não mais com o espelhinho do dentista, mas sim com câmeras intraorais, tá? Essas câmeras intraorais, o que vai fazer? Eu vou fotografo todas as faces do dente, ou seja, fotografo a face da mordida, da frente, de trás, do lado direito, do lado esquerdo, né? E aí isso acaba gerando 28 fotos, 28 dentes, em média que o paciente tem, coloca 5 fotos, você tem mais de 140 fotos. Olha que legal. Tá? Para análise. Para análise só de dente. Aí fotografamos mucosa, tecido, lábio, língua. Né? Ontem veio um paciente nosso, ele tinha uma ferida na gengiva e a gente não sabia exatamente o que era. Então a gente teve que fotografar e vamos comparar, Carol, se essa lesão é progressiva, se ela está regressiva e assim Nós falamos ontem que agora nós estamos no Julho Verde, que é da prevenção do câncer de cabeça, pescoço. Então tem relação com isso, gente. De repente você enxerga com a câmera uma ferida que ali a pessoa não estava nem sentindo. Então isso aqui é muito interessante. Você sabe que a gente gosta de trazer as novidades aqui. Com certeza. Então agora você já está sabendo que isso hoje existe, que é possível. O que eu queria te perguntar é o seguinte, após o check-up, a gente descobriu ali alguns probleminhas. Então, tártaro, que eu acho que a maioria das pessoas, claro, vai ter uma placa aqui e outra ali. O que deve ser feito? Imediatamente, então, um paciente, ele sempre vai ser submetido a uma limpeza? Claro, primeiro ponto. Normalmente, qualquer ponto, tá? Para vocês ter, só entendendo a parte da placa bacteriana, nós temos mais de 700 tipos de micro-organismos dentro da cavidade bucal. Tá? Isso é bactéria, vírus, fungos, etc. Tá? Para você ter uma ideia, numa saliva saudável, tá? 1 ml de saliva, que é uma... Tá? Nada, 10 gotinhas quase ali aproximadamente, tá, de saliva, você tem 10 a sexta bactéria. O que seria 10 a sexta bactéria? Seria 1 milhão de bactérias por ml em saliva saudável, Carol. Nossa! Agora, tenta chutar, tenta acertar numa saliva não saudável, ou seja, numa saliva doente, numa saliva contaminada. Não faço a menor ideia. Você multiplica por 100. É 10 a oitava. Você tem 100 milhões de bactérias por ml. E para fazer um comparativo dessa quantidade de bactérias que a gente tem na boca, 100 milhões de bactérias é parecido com o bolo fecal. Quase a mesma concentração de bactéria que nós temos no intestino, a gente tem na boca também por ml. Aí Mas você fala. Eu já ouvi vários casos de pessoas que começam a ter uma infecção, começam a ter uma febre muito alta, começa a ter ali, não sentem nada na boca, estão com uma bactéria bucal e
difícil descobrir, chegar na bactéria bucal, porque ficam investigando tantas outras coisas, infecção urinária, enfim, outros órgãos e tal, e a bactéria está na boca. Pela boca. Você também teve o caso da Renata, que teve... Renata Banhari, pois é. Da Renatinha teve o problema de um canal, que aí, nessa região onde estava infeccionado por causa do pus do canal, tinha mais de 100 milhões de bactérias naquela região, que está muito perto do cérebro, cai na corrente sanguínea, caindo na corrente sanguínea, ela roda o nosso corpo, pode parar no coração, pode parar no seu pulmão, pode parar no seu cérebro. Então, o que acontece? Realmente é sério. Então, preventivo, né, é fantástico. Mas vai além da escovação. A escovação é o mínimo, né, doutor? Isso é o mínimo, tá? Vamos dizer assim, lógico, escovações, uso de escovas elétricas, fio dental, escovas convencionais, aparelhinhos de jato d'água, que é fantástico. Eu falo que hoje é um dos melhores produtos para você fazer higienização bucal. Isso é legal ter em casa, então? Sem dúvida nenhuma, tá? Porque assim, a gente não está fazendo propaganda porque deve ter um monte de marca e tal. E pode ser que tenha um valor até alto, mas assim, imagino que naqueles sites... você tem aquele site de compra, aqueles ali, né? Aqueles ali internacionais, né, mais baratos, você consegue encontrar um bom produto. Aí só tem que tomar cuidado com a qualidade do equipamento que você compra, porque às vezes você compra e não tem assistência técnica. Por exemplo, você compra uma escova elétrica, você não tem o refil. Aí ela quebra, aí você compra um aparelho de jatinho de água, você não tem a ponteira para repor. Mas olha que legal, gente. Né? Então você tem várias ponteiras, vários instrumentais, e o profissional vai estar extremamente bem habilitado a orientar como usar esses produtos para você. Porque não adianta também somente comprar e não saber usar. Eu acho legal das suas pautas que a gente fica descobrindo coisas que a gente nem imaginava que existiam. Olha só. O mundo odontológico. Isso aqui, então, gente, é para ter em casa. É como se fosse... E dá para fazer por uso familiar. Por quê? Cada um vai ter uma ponteira. Então, o que vai acontecer, Carol? Você tem uma ponteira, tem algumas cores diferentes, cada um tem a sua individualização. Mesma coisa que, por exemplo, com escovas elétricas. Você tem o anelzinho aqui que você vai ter diferentes cores que você pode colocar. Para cada um. Excelente. Pasta de dente, crianças também, né? Crianças também têm... Com certeza, pode ser usado indicação. Tanto para criança como para adulto, e principalmente para os pacientes mais idosos também, que a gente recomenda. Por quê? Os pacientes mais idosos têm... Qual que é a diferença? A dificuldade da acuidade visual, da coordenação motora, né? Então, fica mais difícil. Então, o paciente mais idoso começa a ficar mais dependente dessas tecnologias para ter uma boa saúde bucal. Entendi. Já tem perguntinhas do público? Pra gente colocar daqui a pouquinho. Mandem no @VocêBonitaTV. Vamos começar com uma dica, então? Claro, com certeza. Falando aí do nosso dia a dia mesmo, doutor, os hábitos, né? Café da manhã, almoço, jantar, tal, tem escovação, uso do fio dental. Tem mais alguma coisa que você acrescentaria? Então, uma coisa interessante. Aí, uma coisa que a gente tem feito, a gente desenvolveu um novo protocolo, tá? Então, qual que é a sequência de fazer? Sequência, boa. Tá? Primeiro ponto de falo no paciente fazer sequência, seria você fazer exatamente o que você fez, usar água. Água. Por quê? Alguém tem alergia à água? Não. Alguém tem alergia ao oxigênio que tem dentro da água? Não. Tá? Então você tem a vantagem de você utilizar a água, é que você pode fazer o bochecho. Imagine você comer um tabule, Carol. Fica trigo, fica resíduo de alimentos no meio dos seus dentes. Então, você vai sair escovando o dente, passando fio dental? Não. Primeiro produto você faça água. E preferencialmente, água de boa qualidade. O que é água de boa qualidade? Águas de pH alcalino, águas de boa condutibilidade, águas filtradas, né? Isso então, para um bochecho. Para um bochecho, exatamente. Aí, no caso, até águas ozonizadas, tá? Que também tem águas ionizadas também. Então, são conceitos que o profissional de saúde odontológico tem que estar preparado para poder te orientar. Fez o bochecho com água, tá? Já eliminou um pouco ali. Eliminou grande parte de sua sujeira. Talvez eu falaria entre 60% a 70% pelo menos da sujeira. Olha que maravilha. Nossa. Tá? Só que não adianta fazer o bochecho de água 1 hora, 2 horas, 3 horas depois da alimentação. Em seguida. Essa é uma outra dica importante. Exato. Alguns amigos meus que gostam de vinho, cafés, etc., falaram assim, uma sugestão, fazer um bochecho discreto com água com gás, por exemplo, porque tem bubbles, né? Tem um gás. A gaseificação ajuda a efervescência, vamos dizer assim, a tirar um pouquinho mais da sujeira que está no dentro. Legal, boa ideia. Então você está lá num jantar com seus amigos, aí você toma um golinho d'água, faz um bochechinho discreto e engole. Ou, logicamente, levanta, vai até o toalete, que muitos têm. Que ele serve, né, no cafezinho, uma aguinha com gás. Com gás, normalmente, exatamente, para você poder... Por quê? O gás, ele faz meio que essa autolimpeza para você melhorar a sua degustação do vinho, do café, até os baristas, os enólogos pedem para você tomar um gole de água antes,
para você poder limpar o seu paladar, que é a língua, que é um antro de sujeira, que muita gente não escova a língua, não usa raspadores de língua. E você já comentou que é importante. Na última entrevista. E aí, fazendo esse bochecho com água, tá? Que é o primeiro ponto, saiu sujeira, eu falo para os meus pacientes, faça o segundo. Saiu sujeira, faça o terceiro. Até sair o mínimo de sujeira ou a sujeira para de sair. Isso seria o ideal. Então faz 2, 3, até 4 bochechos. Segundo ponto, passar o fio dental. Aí vem o fio dental. Aí vem o fio dental. Por quê? Você vai tirar a sujeira que está entre os dentes. Você viu aqui no modelinho que a gente estava vendo nas fotos aqui? Fica, né? Tá? Que fica, tá? Então, a sujeira normalmente entre os dentes, tá? E aí o que acontece? É difícil de você tirar a sujeirinha que está bem no vão. Depois que está dura. Depois que está dura, tá? Então, e principalmente também, por exemplo, a sujeira que fica atrás do dente, ó. Perto, que fosse perto da gengiva ali, tá? Então, esse é o lugar principal para você tirar. Por quê? Normalmente, você vai no dentista fazer limpeza, a sujeira está mais onde? Entre os dentes. Entendi. Pela falta do fio dental, muitas vezes. Em seguida, ao fio dental, a escovação. Aí, a escovação. E aí eu falo, a escovação teria que ser semelhante a como se fosse lavar louça. Lavar louça em casa, você está com lá o prato cheio de arroz, comida, você está esfregando com a bucha, você fica espalhando sujeira. É verdade. Primeira coisa, você tira o excesso de sujeira com água, tá? Aí, lógico, não vai passar o fio dental na louça, mas o que você vai acontecer? Depois você vai... A escova seria a sua esponja e a pasta de dente seria o detergente. E aí você vai tirar a gordura do seu dente com a escova e com a pasta, Carol. Tá? Então, o paciente só vai fazer o acabamento. Isso evita retração gengival, a limpeza mal feita e melhora a sua qualidade de vida. E também você economiza dinheiro no dentista. E previne menos problemas sérios, muitas vezes, ligados a infecções bacterianas sérias. Com certeza. Vamos colocar a perguntinha do público que agora tem. Na tela, quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Dani, um beijo pra você. Tive uma miocardite viral e não foi diagnosticada a causa. Posso ter pego através da saliva ou alguma porta de entrada via oral? Sim, porque a boca é uma porta de entrada. Agora, se foi realmente, não temos como verificar. Mas pode acontecer. Pode acontecer. Tanto é que ela colocou um ponto muito interessante. Obrigado pela pergunta e por quê? Pra você ter uma ideia, existe uma doença chamada endocardite bacteriana. O que é endocardite bacteriana? É uma infecção, uma it de inflamação e infecção, dentro do coração, do seu coração. Tá? E aí fizeram uma pesquisa na Unicamp, alguns anos atrás, e colheram as artérias doentes com o paciente que infartou e que teve a obstrução por formação de placa e bactérias ali. Tá. E aí eles coletaram o DNA e 60% do DNA das bactérias que infeccionavam o coração, tá, que causava endocardite bacteriana, vinha da cavidade oral. Então foi provado que, vamos dizer, já tive um caso, por exemplo, de paciente, infelizmente, São Antônio, e aí o que aconteceu? Ele infartou, foi para o hospital. Primeira coisa que o cardiologista, pessoal, abriu a boca do paciente, Carol, olhou, ele estava com tártaro, infelizmente removeram todos os dentes dele para depois ele entrar em cirurgia. Por quê? É melhor ele perder os dentes do que perder o seu coração. O coração, porque poderia ter dado uma infecção seríssima. Exatamente. E aí, por isso que a endocardite bacteriana, por exemplo, é uma doença altamente infecciosa, tá? E causada pela parte odontológica, tá? Em 60% dos casos. Mais uma perguntinha do público, então, gente, vamos ficar atento mesmo. Essas dicas aqui são importantíssimas porque são diárias, né? Com certeza. Todo dia, várias vezes ao dia. Na tela, a próxima perguntinha, olha lá. Obrigada, Tati, um beijo pra você. É verdade que existem chicletes que previnem as cáries? Como é que é a história do chiclete? O chiclete, vamos dizer assim que, eu falo pra você, depende. Depende como a pessoa utiliza, tá? Então, a goma de mascar, tá? Assim como qualquer outro produto que você tenha um atrito, uma mastigação, ele pode ajudar a, pelo atrito, você remover a placa bacteriana, a sujeira, o resíduo. Então o pessoal falava antigamente que, come uma maçã depois do almoço, come uma cenoura crua, né? Porque você vai tendo o atrito, e isso realmente ajuda. Lógico, vai ficar o resíduo da sua maçã, da sua cenoura na sua boca também. Você não vai evitar de você escovar, você tem que escovar. Tá? Porém, no caso dos chicletes, tá? Principalmente os chicletes que a gente chama de sugar free, tá? Ou seja, que eles têm xilitol e outros tipos de adoçantes,
a bactéria tem uma dificuldade maior de metabolizar. E como as bactérias têm uma dificuldade maior de metabolizar, junto com a placa, porque ela está tudo nessa placa bacteriana, nessa sujeira que fica no seu dente, o que vai acontecer? Ela diminui a fermentação, a velocidade disso. Entendi. E aí o que acontece? Diminuindo essa velocidade, você fica menos propenso a ter cárie. Então, surgiu um estudo muitos anos atrás falando, se você mastigar um chiclete 5 a 10 minutos após terminar o sabor açucarado, ele reverte o açúcar que pode dar cárie nos dentes do paciente, porque ele estimularia a salivação. Essa saliva nova vai lavar a sua cavidade oral, você vai engolir as bactérias, a sujeira que você está, e o atrito estimula mais essa salivação, você vai se autolavando, então você vai tendo uma dificuldade de ter aquele acúmulo de sujeira, ou seja, você tem uma limpeza parcial e você tem uma diminuição do risco de ter cárie. Então pode ser uma opção, às vezes, momentânea, se você não tem como escovar o dente naquele momento, em seguida a refeição. Uma saída pela tangente. Mas ele tem que ser sugar free. Sugar free, que é preferencialmente, porque os chicletes açucarados, ele aumenta o risco de você ter cárie. De aumenta a cárie, né? Porque o açúcar alimenta... Isso, através da fermentação, ele pega a glicose e fermenta, transformando isso em ácido lático. Aí o ácido lático, ele corrói a superfície do dente. Puxa vida. Então... Olha que o açúcar aparece até nessa parte, hein, gente? A gente fala, com certeza. Né? Daqui a pouquinho tem a nossa confraria saudável, vamos falar de TPM e tudo mais. Certamente vai aparecer perguntas sobre açúcar, sobre doce e tudo, né? E até quando a gente está falando da saúde bucal, o açúcar também acaba sendo um vilão. Com certeza. Então, também não é para viver na bolha, mas a moderação. Mas moderação, tá? É sempre o indicado, né? É melhor você comer 200 gramas de chocolate de uma vez do que você comer 50 gramas o dia inteiro, pedacinho por pedacinho. É pior. Né? É Prudente. Pior. Prudente, porque você vai ficar mantendo essa acidez bucal por um período muito longo. Muito longo, essa fermentação. Essa fermentação. Tá? Doutor Fernando Tais, só posso te agradecer sempre aí enriquecendo a pauta com ilustrações e informações importantes para o público, até porque a gente sabe o quanto só depende da gente, essa é uma questão individual, pessoal, de comprometimento e responsabilidade com a saúde bucal e higiene, que outra pessoa não pode fazer por nós. Essa realmente depende 100% da gente, claro, com todas as dicas e com a tecnologia evoluída. Ajuda muito. A gente melhora a qualidade de vida. Com certeza, parabéns, sem viu? dúvida. Grande trabalho. Eu vou passar para vocês aqui um site, que é o carecenterbrasil.com.br, carecenterbrasil.com.br. Lá vocês acham todo o trabalho do queridíssimo Fernando Tais, que é cirurgião dentista. Eu tenho que encerrar, mas só uma palavrinha antes de encerrar, doutora. A gente comentou a respeito da ozonioterapia, muito legal. Que foi uma matéria recente aí do Fantástico, até para que a gente coloque de uma maneira clara, eu não sei se muita gente viu, enfim, se depois vai querer rever. Eu não consegui ver inteira, mas na sua área, na área odontológica, é 100% aprovado, certo? Sem dúvida nenhuma, e eu sou um grande apoiador, logicamente, da ozonoterapia bem utilizada. Tá? Infelizmente, temos profissionais que até vimos na reportagem que talvez não utilizem de uma forma tão correta e tão sadia para o paciente, tá? Mas eu falo para vocês que a ozonoterapia é uma terapia maravilhosa quando bem escrita, bem habilitada, trabalhado por bons profissionais. Fico só triste porque na entrevista eles não colocaram os profissionais que atuam, que são referência, né? E que tem muitas vezes, gente, e aí eu não tenho aqui que falar mal ou bem, nem avaliar isso, mas que é sempre muito bom também ouvir os resultados positivos, né? Quando tem os casos de sucesso. Utilizo ozonoterapia todos os dias. Como no meu consultório a gente usa água ozonizada, o gás ozonizado, o óleo ozonizado, e vamos dizer, quando bem usado, é fantástico, funciona muito bem, tá? Logicamente tem que estar com bons profissionais e os profissionais habilitados. Eu quis só comentar, porque uma coisa muito recente, foi uma matéria do domingo, e você, eu sei que você trabalha com isso, eu acho que fica legal para o público também ter essa informação e a segurança que está habilitado na área odontológica, claro, tá, gente? Então, fica aí o recado. Cirurgião dentista, doutor Fernando Tais, mais uma vez com a gente. Obrigada, Carol, querido. Tudo obrigado. de bom, viu? Vou ficar assistindo sempre. Agora. Agora seus colegas aqui daqui a pouquinho, né? Hoje está todo mundo aqui. Ó.